aconteceu com outros pré-candidatos, né? A visita aqui nos estúdios da Rádio Tupã, nos escritórios da Rádio Tupã, do pré-candidato ex-governador Eduardo Leite. Ele esteve aqui na companhia de várias autoridades ligadas ao partido, ao PSDB, deputado, prefeitos, candidatos, pré-candidatos, né? E esteve aqui conversando conosco, né? Conversou com a Rádio Tupã e concedeu uma entrevista falando sobre esse momento e a sua visita aqui na nossa região. Ele esteve em Júlio de Castilhos, esteve em Tupã, ontem à noite ainda foi a Silveira Martins, hoje está em Santa Maria. Nós vamos reproduzir para você aquilo que a gente gravou quando da passada dele aqui nos nossos estúdios. Bem, nós estamos recebendo a visita nos estúdios da Rádio Tupã do nosso ex-governador, pré-candidato, homem público do Brasil, né, que está visitando a região de Tupã-Ciretã. Esteve na região visitando Júlio Castilhos, visitou Tupã-Ciretã, alguns locais de ações do governo do estado, também mantendo contato com correligionários de Tupã e da região, e visitando aqui a Rádio Tupã. É uma satisfação recebê-lo pessoalmente, governador, aqui em nossos estúdios. Obrigado. E é claro que a gente, de acordo com aquilo que é possível dentro desse período eleitoral, né, vamos registrar essa sua visita aqui com o intuito de levar à nossa comunidade a sua presença também aqui através das plataformas da Tupã. É um prazer recebê-lo por aqui. Obrigado, Miguel. Prazer poder estar aqui e pela plataforma que a Rádio Tupã nos permite chegar a tantas pessoas. A gente faz esse giro por esta região, Tupã-Ciretã, com muitas ações vinculadas aqui ao governo do estado, e destacando que tenho muita alegria de poder enxergar hoje um Rio Grande do Sul que tem uma outra condição, né? Aquele estado que nem conseguia pagar os salários no fim do mês e que tinha impostos aumentados e que agora tem alíquotas de ICMS reduzidas e que faz os maiores investimentos da história recente do estado, em todas as frentes. E Tupã-Ciretã é uma demonstração disso. A gente esteve visitando lá o hospital, a Brasilina, a Terra, que tem um investimento com apoio do governo do estado na ordem de R$900 mil para requalificar o centro cirúrgico, as obras na Avenida Lourenço Gomes, Bortoli Foliato, que tem recursos do governo do estado, R$1 milhão para fazer aquela pavimentação, requalificação daquela avenida, e claro, a obra de Tupã-Ciretã Santa Tecla, que é aguardada há tantos e tantos anos. Muitas estaquinhas foram cravadas ali, próximos a períodos eleitorais, mas agora é uma realidade, ela está acontecendo aí, cerca de 13 quilômetros devem ser entregues nesse ano, e a ideia é o governo poder seguir avançando nisso para concluir e entregar essa obra nos próximos anos. Bom, o senhor, inclusive, sente-se em casa, porque o senhor esteve aqui na campanha anterior, depois, eleito governador, esteve aqui em várias oportunidades, abertura da colheita da soja, recebeu o título de cidadão tupã-ciretanense, é um cidadão tupã-ciretanense, né? Muito orgulho. Então, conhece bem a nossa região, está aqui visitando ela e conversando bastante. Mas o senhor também teve, durante esse período agora, algumas ações políticas, inclusive a nível nacional, né? O senhor colocou-se à disposição para ser um possível pré-candidato à presidência da República, né? Depois desse processo, o senhor não foi vitorioso nele, mas esteve participando também em outros momentos. Agora, há essa possibilidade de ser um candidato ao governo do estado, que como pré-candidato precisa ser oficializado ainda pelo PSDB. Muitas mudanças no dia a dia do cidadão Eduardo Leite, do político Eduardo Leite. Olha, sempre mudanças que envolvem um reconhecimento a um trabalho. Acho que isso que é importante, né? Quando concorri a governador do estado há 4 anos, né, estava me apresentando como um candidato ao governo do estado, tendo saído da prefeitura de Pelotas, prefeito que eu fui antes. Alguns amigos, algumas pessoas que me querem bem seguramente me diziam assim: mas Eduardo, tem certeza do que tu vais fazer? Porque o estado está quebrado, não consegue pagar salários, está numa situação crítica. Periga você se eleger e acabar com a sua carreira política, né, com tantas dificuldades que o estado tem. Então, olha, eu acreditava muito no que seríamos capazes de fazer pelo Rio Grande do Sul, mas a lógica política dizia que um governador do estado do Rio Grande do Sul encerraria a sua carreira política por ali mesmo, né? Foi o que aconteceu com os governadores que me antecederam. Então, isso nunca me assustou. Eu confesso que eu não imaginava que teríamos êxito a ponto de termos o trabalho percebido nacionalmente para, inclusive, ser considerado um candidato à presidência da República. Mas aconteceu, porque eu acho que além do que fizemos aqui no Rio Grande do Sul, o como nós fizemos foi bastante percebido. Sem passar por cima de ninguém, sem xingar, sem atacar adversários, atacando os problemas. Acho que esse é um ponto muito importante da forma de fazer política que a gente tem.
que foi percebido e que parece que o Brasil desaprendeu, parece que o Brasil esqueceu uma forma de fazer política que busca construir ao invés de destruir. E essa lógica política de construção, de buscar convergências, consensos mínimos, de respeito a quem pensa diferente, nos ajudou a ter um ambiente político que construiu mudanças, entregou mudanças para o estado do Rio Grande do Sul. Então, fico feliz de ter sido percebido nacionalmente. Nós buscamos construir uma trajetória nacional, provocado que fui pelo meu partido e até por outros partidos políticos, mas as circunstâncias políticas trilharam outra direção. E olhando e observando o nosso estado, eu percebo o quanto que nós ainda estamos no começo de um trabalho, né? de uma virada de jogo, mas que esse jogo ainda não terminou e que tem ameaças aí populistas de um lado, de outro, atacando muito dessas conquistas, que eu me sinto provocado então a me apresentar para mais um ciclo de governo para defender as conquistas que tivemos e principalmente avançar nelas. A ida do senhor, essa projeção do senhor nacionalmente, e depois a não confirmação disso, dá uma certa frustração. O político, claro que ele gosta de estar sempre almejando um cargo maior, e o maior que existe no Brasil para um político é a presidência da República. Frustração acho que seria se eu observasse o que está acontecendo no país nessa polarização e ficasse com o sentimento de que eu não fiz a minha parte, né? Então, eu me sinto realizado, sempre dizia isso para os meus pais, né? A família sofre mais porque acompanha de perto a nossa vida na política, e eventualmente ficam um pouco aflitos, angustiados, e o que a gente tem, eu dizia sempre para minha mãe, para os meus pais, eu me realizo por me colocar à disposição. Se vão querer que eu seja isso ou aquilo, ou não vão querer, é algo que extrapola o meu poder, né? Não está na minha esfera de decisão, mas eu me realizo e fico feliz em saber que eu fiz a minha parte. Então, fico muito feliz de ter feito a minha parte como político, me apresentando, buscando construir uma alternativa para essa polarização, e vou cumprir meu papel aqui no Rio Grande do Sul, onde fico muito feliz do que construímos e estou muito animado para um novo ciclo de governo, se assim for a decisão, né, logo mais, da população. Bom, ainda precisa oficializar o senhor como Sim. candidato ao governo, mas um possível partido para vice ou dentro do próprio partido já tem isso na sua mente, assim como pode ser? Esse é o período agora das intensas articulações, né? Nós temos um sistema político no Brasil que é muito fragmentado, muitos partidos políticos. Então a gente busca construir, naturalmente, composição com outros partidos. A gente acabou de ter o anúncio do União Brasil, que apresenta a sua disposição de estar conosco, né? Como você fala e reforça aqui, tudo a ser referendado em convenções, no momento legal, que é logo mais ali na frente agora, a partir do dia 20 de julho, começam esse momento das decisões nas convenções. Mas União Brasil está conosco, o Cidadania é um partido que está também conosco pela federação formada com o PSDB. Estamos dialogando intensamente com o MDB, com o PSD também, com o Podemos. São partidos que estiveram conosco, nos ajudaram a construir essas mudanças nos últimos anos e que queremos possam estar juntos com a gente já desde o processo eleitoral do primeiro turno. Mas a gente respeita também as aspirações de cada partido, né? Porque cada partido tem as suas lideranças, a sua história e as suas aspirações de protagonismo num processo eleitoral. É uma conversa complexa, né? Para que a gente possa buscar colocar todos na mesma página desde já, mas eu confio que dará certo. Então a definição sobre vice, sobre candidatura ao Senado, ainda é algo que vai se dar nos próximos dias, nas próximas semanas. O jovem Eduardo Leite, então, da campanha anterior, né, agora já é um experiente político, já governou o estado como o Rio Grande do Sul e está novamente visitando ele agora com mais flexibilidade. O senhor não está hoje num cargo oficial, tem mais flexibilidade para isso e talvez até mais contato com o próprio cidadão do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul que o senhor visitou há 6 anos atrás, ou 5 anos atrás, e o que está visitando agora, o senhor está gostando dele? O que o senhor está vendo nele? Olha, acho que seguramente, importante dizer, é um Rio Grande do Sul que ainda tem muito por fazer, né? E é também a razão pela qual eu estou disposto aqui a me apresentar novamente à população. Mas é seguramente um Rio Grande do Sul diferente, para melhor no que diz respeito à sua situação financeira, que injeta confiança, entusiasmo, né? Como eu disse, um exemplo aqui da região é a estrada Barão Santa Tecla, que a gente acabou... Barão Santa Tecla Tupanciretã, né? Barão Santa Tecla Tupanciretã,
que é uma estrada esperada há tanto tempo, tem 25 milhões de reais do governo do estado, está sendo executada, e isso já injeta ânimo, confiança na população. Quando o hospital, por exemplo, conversando com o atual gestor e a antiga gestora, relembra os momentos difíceis que passou ao longo de anos recentes, porque o Estado não pagava no dia correto o repasse para o hospital para a sustentação dos seus serviços, e agora não só paga no dia certo, todo mesmo dia do mês, se não me engano no dia 5, a Secretaria de Saúde está depositando o valor, então o hospital pode se planejar, se organizar. Pagamos as dívidas de governos anteriores, que inclusive serviram para o hospital comprar todo um equipamento de raio-x. Fizemos um aumento do recurso de custeio do hospital, que aumentou cerca de 70% o valor que o Estado repassa mensalmente a título de incentivo, né, do Estado, complementando recursos que vêm do Ministério da Saúde. E ainda recolhemos projetos dos hospitais no Estado, e 70 hospitais, entre eles o Hospital de Tupanciretã, tem investimentos, nesse caso aqui, 900 mil reais para a reforma do bloco cirúrgico do hospital aqui Brasília na Terra. Então é uma mudança de paradigma, uma circunstância bem distinta daquela que a gente enfrentava há 4 anos. O Estado sequer conseguia pagar as contas do mês, que dirá fazer planejamento e investimentos para o futuro. Isso não significa que eu acho que está tudo bem, né? Eu tenho dito, tudo que a gente fez e fizemos juntos até aqui é só o começo, é a virada de chave, a virada de jogo, mas o jogo continua e a gente não pode permitir que se dê marcha ré, que se volte atrás nessas conquistas. O senhor está fazendo esse roteiro hoje, Júlio Castilhos, Tupanciretã, prossegue pela nossa região? Vou seguir, nós vamos a Silveira Martins, depois temos Santa Maria, depois no sábado, antes de retornar a Porto Alegre, passo por Cachoeira do Sul e aí sim sigo para a capital para que a gente possa dar sequência às conversas e às articulações por lá. Então, como você falou, ao renunciar o mandato de governador, eu me coloco em condições de disponibilidade para poder estar efetivamente próximo das pessoas. A agenda diária do governo, com planilhas, orçamentos, né, demandas administrativas, burocráticas do governo, limita muito a capacidade de interação com a população. Eu ainda tive 2 anos de pandemia que me limitaram ainda mais a capacidade de poder estar próximo, perto das pessoas, como eu gosto de estar. Então, me sinto muito feliz de poder voltar a ter essa circulação com intensidade e ter a segurança de que tem um governador governando, né, o Ranolfo, meu vice-governador, que se tornou governador, está tocando a agenda de governo. Naturalmente a gente conversa, troca ideias, né, mas ele é o governador e toca a agenda, o mesmo projeto que nós apresentamos para a população. E eu tenho, então, a disposição de ser um candidato, né, nesse momento um pré-candidato, buscando, então, interagir, conversar com as pessoas para ver o que conseguimos fazer, mas, sobretudo, ouvir das pessoas o que elas desejam, os seus sonhos, as suas aspirações para o futuro, que é fundamental para quem quer estar na vida pública, ter essa interação para poder, vamos dizer assim, estar na sintonia fina, né, na sinergia total com o que é o sonho da população que a gente representa nas funções políticas que a gente ocupa. Sem dúvida. O senhor, com certeza, está tendo uma receptividade muito boa. A gente percebeu isso com as pessoas que lhe receberam, algumas pessoas acompanharam o senhor aqui até a emissora. Mas, naturalmente, que durante a campanha vai vir aquelas questões da oposição, do pessoal que vai levantar argumentos contra a sua candidatura ou não apoiando a sua candidatura. E, com certeza, vai vir aquele argumento que o senhor, durante a sua campanha, o senhor disse que não pretendia ir à reeleição. O senhor tinha comentado isso no início do seu governo, né? O que o fez mudar de ideia, governador? Por que agora o senhor pensa nessa possibilidade de ser um candidato? Eu acho que, Miguel, antes de tudo é importante dizer que eu mudei de posição, mudei de opinião, mas não mudei de valores e nem de princípios. Uma das maiores críticas que eu tenho à reeleição é justamente o que a gente vinha falando, a dificuldade de um governante conciliar a sua agenda como governante para tomar decisões de governo, cuidar das coisas do governo todo dia. Né, tem que botar 2.300 escolas a funcionar, tem que botar hospitais a funcionar, obras nas estradas, segurança pública nas ruas. É uma engenharia, uma engrenagem complexa que demanda especial atenção do governo diariamente para que tudo isso funcione bem. Você tem uma equipe de governo, secretários e tudo mais, mas o governante, o governador nesse caso, é quem dá diretriz, é quem acompanha, tem que ficar com os olhares todos voltados a isso.
e de outro lado uma agenda de candidato, né, que tem que circular, que tem que conversar, tem que interagir com entidades, participar de debates, fazer entrevistas, viajar pelo estado todo. A compatibilização dessas agendas é muito difícil, né? Faria ou ser um mau candidato ou ser um mau governador. Por isso que, em primeiro lugar, eu me sinto muito à vontade para me apresentar novamente, na medida em que, com a renúncia, há um governador governando e há um candidato, nesse momento candidato a candidato, pré-candidato, com a disponibilidade para essa interação, para lidar com a campanha política. Então serei um candidato a governador, na medida em que o meu partido me escolha na sua convenção, e não um governador candidato. De outro lado, né, como eu disse, as circunstâncias mudam e a ameaça nessa eleição tão polarizada que o Brasil está vivendo, né, que viverá nacionalmente, ameaça, replicando aqui, termos candidatos que ameaçam a recuperação das contas públicas. E um exemplo foi recentemente, quando a Assembleia precisou debater um projeto que nós mandamos para a Assembleia, o governo mandou para a Assembleia, que é do teto de gastos, que é para limitar o crescimento das despesas do Rio Grande do Sul pela inflação, e esse teto de gastos é fundamental para o regime de recuperação fiscal, que é o acordo que o Estado faz com a União para voltar a pagar a dívida com a União de forma gradual e não de uma hora para outra, que o Estado não teria ainda condições. E eu observei candidatos à direita e à esquerda criticando, atacando essas medidas. Bom, então eu percebi que o projeto que nós demos, sobre o qual nós trabalhamos para o Estado, que nós entregamos tantos resultados, que estão aí se apresentando, estaria sob ameaça e eu não poderia ficar assistindo passivamente isso. Então me atiro nessa empreitada aí com muito entusiasmo para defender o que nós fizemos até aqui, mas principalmente para garantir que seja daqui para melhor, né, e que não haja nenhum retrocesso. Então estou absolutamente confortável nessa posição, em favor do Rio Grande, em favor de um projeto, de uma agenda para não abandonar o nosso Estado e garantir que ele tenha evolução a partir daqui. Perfeito. Nós estamos conversando com o Eduardo Leite, nesse instante pré-candidato ao governo do Estado do Rio Grande do Sul, que nos deu a honra da sua visita aqui às instalações da Rádio Tupã. E, como eu falei na abertura, essa conversa era um pouco formal, digamos assim, limitada pelas questões do processo eleitoral, que, dependendo do que for aqui colocado, pode prejudicar o candidato, pode prejudicar a emissora, pode prejudicar o processo eleitoral, e não é esse o nosso intuito. E a gente fica um pouco formalizado com isso, né? A vontade que a gente tem aqui engessado, é um pouco engessado, né? A gente gostaria, eu sei que o governador é aberto a questões, eu já entrevistei ele em outras oportunidades, ele falou para a Rádio Tupã várias vezes, claramente, sem nenhum tipo de pré-agendamento, de pauta pré-estabelecida, enfim, um homem muito aberto para isso, e agradeço em nome da audiência da Tupã essa possibilidade de levar a sua presença aqui, com a expectativa de em outros momentos tê-lo por aqui, podemos vê-lo, senhor, novamente, trazer a sua palavra, e é claro que vamos deixar uma tradição dessa rádio e deixamos o microfone à disposição do nosso entrevistado, pois, de repente, algum tema que o senhor gostaria de colocar, algum aspecto que gostaria de reforçar, não tenhamos colocado aqui, ou gostaria de ampliá-lo, por favor, fique à vontade, senão as suas despedidas, e eu espero momentâneas da audiência da Tupã. Agradecer aos meus irmãos tupanciritanenses, que são exemplo aí de empreendedorismo para o Estado, importante, e com muita alegria tenho esse título de cidadão que me foi conferido pela Câmara Municipal. Feliz de poder dar minha parcela de contribuição aí ao município e à região e deixar uma mensagem de confiança para as pessoas no futuro. O Rio Grande do Sul superou desafios muito grandes nesses últimos anos. Nós tínhamos uma crise fiscal violenta, enfrentamos estiagens que infelizmente afetaram muito das nossas lavouras e enfrentamos uma pandemia que não estava no plano de governo de ninguém, né? Não estava na ideia, na projeção, no plano de investimentos de uma empresa, de ninguém. E superamos esses desafios. Então acho que é importante destacar essa capacidade de superação do nosso Estado, que nos permite olhar para o futuro com confiança e trabalharmos para construir esse belo futuro. Então, obrigado aqui à Rádio Tupã, obrigado Miguel, obrigado aos amigos aqui da emissora e que possamos nos encontrar em breve para bater um papo de forma ainda mais descontraída. Obrigado. Perfeito. Nós que agradecemos, Eduardo Leite, falando com você, a audiência da Tupã. Bom, são 9h45. Esse foi a entrevista que a gente realizou quando da visita aqui aos estúdios da Rádio Tupã, do ex-governador, pré-candidato Eduardo Leite, que fez no dia de ontem aqui a Tupanciretã, e também
às rádios Tupã e Clube 1 FM. 9h40.